Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra. Eu não falei para vocês que já a gente se via rapidinho? Então, gente, lembra do último capítulo? Lembra que a gente estava falando? Os cuidados com o recém-nascido. Lembra que eu falei para vocês que o neném nasceu? Aí o que aconteceu? Ele foi pro berçário, tudo, né? Daí ele foi avaliado, depois ele foi pro alojamento conjunto, tava tudo bem e tal. Aí o pediatra foi lá, deu alta para ele, o obstetra deu para a mamãe, o ginecologista também. Os dois foram para casa. Eu pedi para que vocês ficassem de olho também naquela mamãe, por causa às vezes de algum problema que pode haver, tipo depressão pós-parto. Mas antes de mais nada, gente, deem o seu like. Inscrevam-se, deem o sininho, tá bom? E vamos lá. No último capítulo eu já falei para vocês o que aconteceu. Agora a gente vai começar um novo capítulo, tá certo? Então o que a gente vai falar agora? O bebê acabou de sair da maternidade, papai, mamãe, às vezes vovô, vovó, priminho, titio, todo mundo acompanhando. Tá chegando aonde? No seu lar, na sua casinha, onde ele vai ser praticamente recebido, né? Pelas pessoas que querem muito conhecê-lo. Aí vai um cuidado. O que acontece? O bebezinho, quando ele sai do útero da mãe, que ele nasceu, né? E o que acontece? Ele, de repente, ele vai começar agora a se adaptar a um mundo novo, porque ele estava lá guardadinho, protegidinho, no útero da mamãe, né? E agora, de repente, ele está indo para casa. Então o que acontece? O organismo dele vai começar a fabricar suas próprias defesas, mas isso vai demorar um pouco. Então para isso, aquela ansiedade, aquela afobação toda de todo mundo ao mesmo tempo conhecer esse bebê, não pode acontecer. Por quê? Porque o bebezinho ele pode receber alguns tipos de vírus, alguns tipos de bactérias. Então aquelas pessoas que estão com algum tipo de virose, ou às vezes estão doentinhas, né? Possível que espere, aguarda mais um pouquinho para poder visitar esse bebê. Vamos se recuperar primeiro, tá certo? Para que não hajam problemas futuros para essa criança, tá? Então a gente precisa ter um certo cuidado. Então aquela aglomeração, várias pessoas indo ao mesmo tempo, isso não é bom. A gente precisa evitar essa aglomeraçãozinha, tá? Então primeira orientação que eu dou para vocês nesse nono vídeo nosso é que as pessoas tomem cuidado com as visitas, tá? Porque papai e a mamãe estão indo para casa, eles precisam se adaptar a essa nova fase, eles precisam estar juntos praticamente, depois receber as visitinhas dos parentes. Eu sei que todo mundo quer ajudar, auxiliar, mas é sempre bom que às vezes a vovó, o vovô compareçam, né? Mas os outros parentes, né, que precisa ter um pouquinho de bom senso, né? Para que não traga tanto tipo de vírus, bactérias e prejudiquem o andamento da vida desse bebê, tá bom? Então o bebê está chegando em casa, tudo está sendo aguardado, ele praticamente vai ou para o seu quartinho ou vai para o quarto da mamãe, certo? Ele precisa de um tempo para se adaptar à mamãe. A mamãe tem que também estar bem descansada, ela precisa amamentar, é uma fase nova da vida dela, então ela precisa estar livre de problemas, ela precisa estar livre de certas situações que possam prejudicar o andamento e a produção do seu leite materno. Ela precisa ser tratada com carinho pelo papai, ela precisa ser tratada com carinho por todas as pessoas, ela precisa estar também se sentindo protegida, certo? Para ela poder oferecer um leite materno saudável e forte para o seu bebê, certo? A orientação: leite materno, aleitamento materno, livre demanda. O bebê no início ele não enxerga muito bem, então ele vai trocar realmente o dia pela noite e isso pode acontecer, tá certo? Mas o importante é que esse bebê seja amamentado pelo menos a cada 3 horas. Ah, mas ele está querendo dormir a noite toda. Não, isso não pode acontecer. Tá certo? Vamos tirar a roupinha desse bebê para que a gente possa fazer com que ele sinta um calor diferente, uma temperatura ambiente, que ele desperte para que ele comece a mamar. Por quê? Porque se esse bebê ficar mais do que 3 horas sem mamar, ele pode entrar num estado chamado de hipoglicemia, que é uma baixa de açúcar no sangue. E isso pode ser prejudicial para esse bebê. Tá certo? Ele pode ter como tipos de problemas assim muito graves até uma crise convulsiva devido à baixa ingesta de leite.
E não pode acontecer isso. Ele pode apresentar febre e isso tudo precisa ser verificado. É importante que a mamãe tenha sempre um termômetro, tá certo? Que ela tenha uma posição adequada para poder amamentar, que ela esteja sentada, tá certo? Com o travesseirinho nas costas, que ela tenha esse bebê um pouquinho mais verticalizado, porque quando o bebê mama um pouco em pé, ele dá o leitinho direto para o seu estômago, sacia um pouco mais a fomezinha dele. É costume às vezes o bebê dormir no seio da mãe, isso acontece, mas vamos sempre estar despertando, mexendo aqui no queixinho do bebê para que ele comece a sugar, ele vai aprender, isso é uma forma, é um aprendizado também do bebê. A partir do momento que ele é colocado no seio materno, lá na maternidade ele já vai aprendendo a mamar. Quando ele chegar em casa, ele tem que estar com esse tipo de exercício já prontinho, ele tem que estar bem adaptado a tudo isso, tá certo? Então a gente precisa fazer com que esse bebê mame bem, porque é esse o sustento dele até pelo menos o 6º mês de vida e é isso que vai fazer com que ele se desenvolva, certo? Bom, alguns cuidados. O bebê que está mamando no peito, quando ele para de mamar, a mamãe vai oferecer a outra mama, tá? Para poder dar tempo de ter um enchimento dessa mama e o bebê mamando na outra, ela vai se esvaziar e aí novamente depois vai ter um tempo para que ela se encha novamente de leite. Mas precisa estar sempre colocando o bebê nas 2 mamas, tá? Nos intervalos de 15 minutos pelo menos. Por quê? Porque se a mamãe tiver a mama muito cheia e ela não conseguir esvaziar esse leite, o que acontece? Ela pode começar a ter febre, ela pode começar a contrair a mastite, que é a inflamação das mamas, das glândulas mamárias também, e isso não pode acontecer, tá certo? O bebê que mama peito, ele pode ficar até 7 dias sem evacuar, que é normal, tá bom? Olha, gente, aí vai um recadinho. Puxão de orelha naqueles parentinhos que chegam e querem beijar o rosto do bebê. Não pode. Por quê? Rosto de bebê, pele de bebê é muito suave, é macia demais. E nós, homens, temos barba. As mulheres às vezes vêm com batom. Isso pode transmitir algum tipo de micose para a pele do bebê. E isso não pode acontecer, tá bom? A moleirinha do neném, que a gente chama de fontanela, ela não pode estar baulada. Tá certo? Ela tem que estar sempre num estado que não seja nem muito deprimida, nem muito abaulada. Abaulada é quando fica como vidro de relógio. E quando ela está deprimida é como se fosse um riozinho, tá? E isso acontece, mas não pode estar demais, tá bom? A moleirinha do bebê, às vezes ela fica pulsando mesmo, a fontanela, é normal, tá? Isso não tem problema. Com o tempo ela vai se fechando, lá pelos 9 meses, 1 ano e 3 meses de idade, tá certo? Então o crânio do bebê, ele é abertinho para quê? Porque o cérebro do bebê está se desenvolvendo. Aí vai aquele puxãozinho de orelha. Já vi às vezes bebês, as mamães e os papais colocando celular para o bebê poder visualizar ou sentir o barulhinho de algum videozinho e tal. Isso não pode acontecer, tá bom, gente? É uma orientaçãozinha que eu tô dando para vocês, tá certo? Então, ó, o bebezinho tá lá, bonitinho, lindinho, maravilhoso. Ah, a gente vai dar o primeiro banho. Como é que a gente faz? Aguinha morna do chuveiro, banheirinha bem asepsiada, bem limpinha, tá certo? Mais ou menos uma quantidade de uns 10 centímetros de água, tá? Vamos segurar a cabecinha do bebê para que ele possa receber os banhinhos, tá bom? Banho com sabonete glicerinado, nada muito perfumado, nada de cheiroso, porque isso pode dar alergia no bebê. Principalmente também evitar talco, porque pode aspirar para o narizinho do bebê. E aí vai um recadinho, vamos sempre antes das mamadas comprar um descongestionante à base de soro fisiológico para que seja asepsiado, limpado o narizinho do bebê, para que facilite melhor a amamentaçãozinha desse bebê, tá certo? Outra coisa também, que eu falei, bebê que pode mamar peito, que mama só peito, ele pode ficar até 7 dias sem evacuar, que é normal. Eu já vi muitas mamães indo para os pronto-socorros para poder ver se isso é normal. E às vezes vai no pronto-socorro e acaba contaminando a criança com outros tipos de vírus e bactérias que tem de crianças maiores. E não pode acontecer isso. Inclusive o bebê até mais ou menos os 7, 10, 15 dias, ele tem que ficar em casa, não pode ficar aí passeando pela rua, tá bom? Isso tem que ser evitado. Tá bom? Gente, outra coisa, os cuidados. Às vezes, a maminha do bebê, ela cresce um pouquinho de tamanho. Isso é hormônio que passa através do leite materno
para o bebê e não é para ficar apertando. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma asepsiazinha, uma compressinha com água morna, para que evite um carocinho, né, que pode infeccionar e mais tarde pode precisar de algum tipo até de antibiótico para poder tratar, tá certo? Então a gente deve evitar essa prática de ficar apertando. Não pode. O bebê tem que fazer xixi sim, molhar a fraldinha, tá? A fralda do bebê tem que ser uma fralda totalmente branca, não pode ter corante. Isso é que provoca às vezes as alergias nos bebês, as chamadas dermatites de fraldas, tá bom? Isso não só no local da frente, como atrás também. Sempre limpar a menininha através de um algodãozinho com água e o menininho também, tá? A menininha de trás para frente, a menininha de frente para trás, nunca de trás para frente, tá? Porque se a gente limpar a menininha de trás para frente, a gente leva a contaminação para o canalzinho dela, tá certo? Isso não é bom. Então, relembrando novamente, a asepsia da fralda, do cocôzinho que a menininha faz, é sempre de frente para trás e nunca de trás para frente, tá bom? Para não levar fezes para o canalzinho vaginal da neném. Tá bom? Menininho, a mesma coisa. Não se preocupem com fimose, de querer fazer aquela circunçãozinha, abrir o penizinho do bebê. Não, isso pode machucar, infeccionar. Nós vamos só limpar com um algodãozinho e água, né? Para que não contamine, tá bom? Umbiguinho, só álcool 70. Não é para ficar colocando palha, barro, o que for. É só álcool 70, tá bom? Porque pode infeccionar o umbiguinho do bebê. O bebê tem que estar com o umbiguinho com cheiro um odor que não seja fétido, tá? Aquele odor forte pra caramba, não pode, gente. Isso tem que evitar, tá? Tem que lavar só com álcool 70, tá bom? E outra coisa também, gente, vamos sempre estar de olho, observando como é que tá esse bebê. Nunca colocar o bebê para dormir sem arrotar, tá certo? Porque muitas vezes o bebê ele pode aspirar o leite materno pro pulmãozinho e isso é perigosíssimo. É uma prática que tem que ser evitada, tá certo? O olhinho do bebê, às vezes sai uma secreçãozinha amarela esverdeada, porque às vezes o canalzinho está um pouquinho entupido, tá certo? O que a gente deve fazer? Pega o leitinho da mamãe, só da mamãe. É proibido a amamentação cruzada por causa das doenças infecto-contagiosas, principalmente HIV, tá certo? Então não pode. Leitinho da mamãe só no olhinho e mesmo assim da mamãe. Não pode ser da titia, da vizinha, nada disso. É só da mamãezinha, tá bom? Bom, vamos finalizar o nosso vídeo, nosso 9º vídeo. Falamos sobre os cuidados com o recém-nascido. Vamos voltar no próximo capítulo, tá certo? Porque esse vídeo ainda tem história, tá bom? E a gente se vê aí. Curtam, inscrevam-se no nosso canal, tá bom? Deem o sininho, tá certo? E a gente volta já já no próximo capítulo desse nosso tema. Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra, cuidados com o recém-nascido. Até já, um grande beijo, fiquem com Deus.